Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Viana e esse é o canal Amigos Agro e Vida. Iniciamos hoje uma série de bate-papo com 7 especialistas para falar sobre calagem, gessagem, matéria orgânica, fosfatagem, potassagem, fertilizantes e um consultor no final para fazer o fechamento de todas essas informações. Inscrevam-se no canal, ative as notificações e dê o like no vídeo. E vamos todos juntos nessa nobre missão. Olá pessoal, eu sou o Rafael Viana, esse é o canal Amigos Agro e Vida. Nós estamos iniciando aí um projeto sobre agricultura de base e hoje o bate-papo vai ser sobre calagem. E o convidado de hoje é o engenheiro agrônomo Júlio Melo. Ele é formado pela Unesp de Botucatu em 94, tem mestrado sobre granulometria de calcário em plantio direto e convencional na cultura do milho. Foi apresentado esse mestrado, né, a dissertação dele, em 2001. Ele tem passagens aí por Adubos Trevo e também, atualmente, ele é o supervisor comercial do Grupo Embracal. Júlio, é com você, meu amigo. Olá, Rafael, tudo bem? Alô, pessoal que está assistindo o canal, é uma honra estar participando aí. Obrigado pelo convite, Rafael. Fica muito satisfeito aí em poder falar sobre um tema tão importante quanto a calagem, o calcário, e participar desse vídeo inaugural aí do seu canal, né, cara? Isso deixa a gente aí muito satisfeito. E sabemos que, na verdade, esse tema ele acabou inaugurando o canal pela própria sequência lógica na agricultura, né? O calcário, a calagem, ele está eu costumo dizer sempre isso, o calcário está no alicerce de qualquer sistema produtivo, está na base, né, Rafael? Não adianta eu pensar em produzir qualquer coisa no Brasil, nos nossos solos brasileiros, que predominantemente são ácidos, aí, com raríssimas exceções. Não adianta eu pensar em plantar qualquer coisa, seja de capim a qualquer outro tipo de olerícola, qualquer cultura, sem pensar na calagem, sempre, lógico, com base na análise de solo, para conhecer o solo que eu estou trabalhando. Então, como eu gosto desse exemplo aí, né? O calcário está no alicerce do sistema produtivo, assim como um alicerce está para uma casa ou para uma edificação na construção civil. Ninguém começa construindo uma casa pelo telhado, começa pelo alicerce, faz ele o mais sólido possível, depois ergue as paredes e, por fim, cobre com o telhado e aí vai para o acabamento. No sistema produtivo, na agricultura, tem que ser dessa forma. Faça um bom alicerce, uma boa calagem, sempre visando a minha produtividade. E nos solos brasileiros, solo do Estado de São Paulo e solos brasileiros de maneira geral, se eu não focar muito, né, nessa prática, na aplicação do calcário, eu não vou colher bons resultados. E é isso que o produtor quer, né, Rafael? Temos que então, começar todo o sistema produtivo, pensar ele de maneira geral, mas começar ele da forma correta, colocando um insumo que, via de regra, ele é um dos menores, tem os menores custos de produção dentre todos os insumos, né? Alguns estudos do Instituto de Economia Agrícola falam aí que, na média das culturas, a calagem representa de 3 a 5% do custo de produção, então é bem baixo, mas os benefícios que ela traz multiplicam infinitamente esse investimento que o produtor vai fazer, né? Então, começar sempre focando nisso, análise de solo e calcário, e depois as outras práticas na cultura. Júlio, você tocou em 2 assuntos aí, acredito eu que é a base do negócio nosso, né? Literalmente é a base, né? Se você não começar fazendo a base correta, todo o que vem, o processo que vem pela frente, ele pode ser limitado e pode ser oneroso também, né? Então, você não fazer a base certa, né? Como você citou aí, tem um exemplo começar a construção da casa pelo telhado, se você não fizer a base do alicerce, não vai ficar em pé, não vai conseguir, não é possível trazer resultado diante desse cenário que você não está construindo uma base perfeita, né? Perfeita não, mais próximo do ideal. E 2 assuntos, Júlio, que eu acho que sempre estão aí na boca do produtor e do pessoal de revenda, pessoal que faz recomendação.
O produtor hoje, ele faz recomendação, ele faz análise de solo e ele aplica calcário ou ele joga calcário? Rafael, existe um percentual aí, não muito grande, que faz análise e aplica o calcário conforme a recomendação. Mas uma boa parte dos produtores, e olha que eu atuo dentro do estado de São Paulo, que tecnicamente é o estado mais desenvolvido da federação para a agricultura, né? Mas a gente vê ainda muito descaso com relação à análise de solo e muito descaso com relação ao calcário, né? O ciclo da calagem, ele se inicia com uma boa coleta de análise de solo, que é fundamental, né? Porque se você fizer essa coleta equivocada, você não vai ter a representatividade da sua área, da sua gleba. Então, inicia com uma coleta de solo criteriosa, o envio dos resultados dessa análise de solo, aí você tem que caminhar para um agrônomo de confiança que vai fazer a recomendação e indicar para o produtor um produto que atenda às necessidades dele, né? Então, esse ciclo aí, ele começa com a análise de solo. Infelizmente, a gente vê que boa parte dos produtores não faz análise de solo. Então, é uma falha no sistema. E até se baseiam, né, Júlio? A gente acompanha aí alguns casos, ou muitos casos, o produtor fazendo cotação de compra de calcário e chega lá e fala assim, mas você vai aplicar quanto? 2 toneladas, 3 toneladas por hectare, mas baseado em quê? Na análise de solo? Não, é porque eu sempre uso isso daí. Meu pai já usava, né? É isso. Meu pai usava, eu sempre usou. E usa a cada 3 anos também, né? Tem análise de solo, pula. Tem que acabar com essa ideia, né, Rafael? Infelizmente, já frisei a importância do calcário, né? O professor Bernardo Van Raes dizia, batia muito nessa tecla, inclusive está no livro dele, de fertilidade de solo, que o calcário é um dos insumos que mais resultado traz ao produtor rural, né? Que mais impacto tem na produtividade. Só que, equivocadamente, é um dos insumos que é dado a menor importância. Em ano de crise financeira, o produtor vai vender a produção dele mais barata, vai apertar o cinto. Qual que é o primeiro insumo que ele corta? Isso, na minha experiência de 20 e tantos anos no mercado de calcário. O primeiro que ele corta é o calcário. Na visão dele, ele tem aquela elasticidade que, assim, eu apliquei ano passado, se eu não aplicar esse ano, pular mais a cada 2, 3 anos, aí depois eu faço análise e eu vejo. Isso é errado. Tem que fazer análise solo anualmente, tem que encarar o calcário como um insumo, como ele encara o adubo, né? Na verdade, mais importante que o adubo, porque ele está apertado, mas ele vai lá, ele compra o adubo, que é caríssimo, joga o adubo, aplica o adubo, e às vezes está com uma condição de acidez ali severa e vai jogar esse fertilizante fora, sendo que ele podia maximizar esse aproveitamento de fertilizante com um custo baixíssimo. Então, acho que a gente sempre conversa sobre isso, né? E não adianta o produtor buscar aquela solução tecnológica mais de ponta, mais moderna, e esquecer do feijão com arroz, daquilo que está consagrado, não só pelos pesquisadores, mas consagrado na prática, pelos produtores que efetivamente caminham mais pela via técnica aí. Não adianta buscar, eu vou comprar um trator com GPS, vou fazer aplicação com taxa variável, ou vou buscar aquela semente, aquele híbrido desenvolvido que é caríssimo, ou vou buscar um elemento de nutrição que acabou de desenvolver no mercado, ou uma molécula de agroquímico, e esquecer de fazer o calcário. Mas o calcário eu faço ano que vem. Não existe isso aí, né? Você falou e disse bem, o calcário é insumo básico, né? Está na base do sistema. E é o enfoque que tem que ser dado nele. E assim, os produtores, eles também deixam acho que muitos não têm a consciência dos nutrientes que o calcário fornece. Não é só correção da acidez, né? Ele vai fornecer cálcio e magnésio, e isso aí é exportado pelas plantas, né? Extraem a planta e é exportado isso daí, e depois você tem que repor. A planta necessita lá X quilos de cálcio, de magnésio, de enxofre, e ele é extraído do solo. Se tiver, ele é extraído, né? Se não tiver, ele não vai ser extraído, e vai diminuindo o potencial produtivo, né? Então, isso é importante você lembrar disso aí, né? Estamos falando aí, o calcário fornece 2 macronutrientes secundários. Vamos pensar em termos de macronutrientes para a planta. Os primários, aqueles que a planta absorve em maior quantidade, nitrogênio, fósforo e potássio.
Isso o produtor está cansado de fornecer via adubo químico, né, o famoso NPK, nas suas diferentes formulações. E os macronutrientes secundários são aqueles que a planta também absorve em grande quantidade, pouco menos, em quantidades um pouco menores que o NPK, mas também em grandes quantidades. Cálcio, magnésio e enxofre. Da onde vem o cálcio e o magnésio? A fonte mais barata é o calcário. E o enxofre vem do gesso. O gesso contribui com o cálcio também. O cálcio é de uma forma mais solúvel para atuar em subsolo, em profundidade e tal. Mas com o calcário se fornece cálcio e magnésio. Eu sei que um dos assuntos aí do seu canal vai ser o gesso, né, que é um insumo também extremamente importante, que fecha esse pacote da nutrição da planta em termos de macronutrientes secundários. Então, o produtor, fornecendo adubo NPK, cálcio e fornecendo calcário e o gesso, ele fecha o pacote dos grandes nutrientes absorvidos pela planta, né, Rafael? Foi bom tocar no assunto, porque a gente falou do calcário, o calcário ele é o remédio, mas a gente esqueceu de falar da doença, que é a acidez de solo, né? Então, o calcário, você lembrou muito bem, ele corrige a acidez, fornece cálcio e magnésio. Mas e a acidez? O que é a acidez em si? O porquê que ela obriga o uso do calcário? A grosso modo, a acidez é uma condição de solo extremamente desfavorável que dificulta o desenvolvimento da raiz da planta, dificultando o desenvolvimento da planta como um todo e, obviamente, afetando a produtividade. Nós nos alimentamos pela boca, a planta se alimenta pela raiz. Se a planta não tem uma raiz bem desenvolvida, ela não tem como ser bem nutrida, não tem como produzir. Numa condição de acidez, o que eu tenho? Eu tenho grandes concentrações de alumínio e baixas concentrações de cálcio. O alumínio é um veneno para a raiz, ele é tóxico. Conforme a raiz vai se desenvolvendo, ela encontra alumínio no solo, ela perde as radicelas, que são aquelas raízes bem fininhas responsáveis pela absorção de água e nutrientes, ela engrossa, ela para de se desenvolver, ou seja, você costura a boca da planta. Então, o alumínio faz isso. E o cálcio? O cálcio é extremamente importante no perfil do solo porque ele funciona como um imã para a raiz. Onde tem cálcio, a raiz é calciofílica, ela busca, ela cresce no sentido do cálcio. O cálcio funciona como um imã atraindo a raiz da planta. Então, se você tem um solo com baixo cálcio, já não estimula o desenvolvimento da raiz. E com grande quantidade de alumínio, você inibe totalmente o desenvolvimento do sistema radicular. E esse é o cenário dos nossos solos que nós precisamos corrigir. Quando você fornece o calcário, você neutraliza esse alumínio e, ao mesmo tempo, fornece o cálcio e o magnésio, mas principalmente o cálcio envolvido no desenvolvimento da raiz da planta. Magnésio é extremamente importante também, porque ele é o átomo central da molécula de clorofila. Se eu não tenho magnésio, eu não tenho clorofila. A clorofila é responsável pela fotossíntese, que é o processo que pega a luz solar e transforma em energia química dentro da planta. É a fotossíntese que vai encher o tubérculo da batata, o colmo da cana, encher o fruto da laranja. É isso que é o processo químico que a planta é uma usina, uma usina maravilhosa que pega ar, água, luz solar e transforma em energia, em comida. O magnésio está ligado a inúmeras reações aí, sem ele... E ele depende de combustível para fazer essa produção, E os combustíveis nossos são o cálcio, o magnésio, o enxofre, os macros secundários. Até tem uma imagem aqui para ilustrar essa... Isso, eu ia pedir para a gente discutir nela. Deixa eu só voltar aqui. Exatamente o que a gente acabou de conversar, Rafael? Se olhar aqui para mim está do lado direito um como de cana. Esse é um experimento desenvolvido pelo professor Orlando Filho. Mergulhou o mesmo como de cana de um lado numa solução rica em alumínio, sem cálcio, obviamente, e do outro lado do mesmo como mergulhou numa solução sem alumínio e rica em cálcio. Olha como o cálcio estimulou o desenvolvimento radicular, ao contrário, olha como o alumínio inibiu o desenvolvimento radicular. Então, o calcário ele ataca as duas fontes aí. Ele neutraliza o alumínio e, ao mesmo tempo, fornece cálcio, permitindo que o sistema radicular da planta se expanda, explore o maior volume possível de solo, absorva água, nutrientes e tudo mais. Então, eu sempre gosto de usar esse slide porque ele é bem emblemático, ele até choca. Olha o prejuízo que o alumínio causa para a raiz e olha o benefício que o cálcio traz para o sistema radicular. E esse prejuízo, Júlio, está embaixo da terra e o produtor não enxerga, Então ele não consegue ver lá qual que é o resultado da ação do calcário no solo, o que ele vai trazer de benefício, se ele não for utilizado, o que ele vai trazer de prejuízo, ele não enxerga isso daqui,
Então ele tem aquela visão e fala assim, o calcário custa caro, então não vou aplicar, vou reduzir custo. E aí o produtor que tem busca lá, né, a famosa, né, no caso do produtor de cana, aí chegar nos 3 dígitos de produção, ele vai ficar muito abaixo, né? Porque por simples fator de não usar o calcário, né? Sim, exatamente. E aquilo que a gente falou, um insumo que custa aí representa de 3 a 5% do custo de produção e é o benefício que ele traz. Agora, não só o benefício na boca da planta, né, Rafael? O benefício na comida da planta, que é o fertilizante químico também. A gente sabe que em solos, condições de acidez, em qualquer nível, aí vai haver um prejuízo na absorção do NPK, do próprio adubo. O adubo vai ficar em solo ácido. O adubo, mesmo você adicionando, ele vai ficar numa forma química indisponível, onde a raiz da planta não vai conseguir acessar. Tem uma tela aí, um gráfico da Embrapa, eu sempre gosto de mostrá-lo também, que mostra o aproveitamento de NPK acompanhando o pH do solo, a evolução do pH do solo. Então você pode ver aí, embaixo ali, no eixo horizontal é o pH, no eixo vertical é a porcentagem de assimilação de NPK. Então solo extremamente ácido, aí 4,5. Eu não vou ter nem 40, vamos chutar, estimar aqui 25%, nem 50%, 40% aproveitamento de NPK. E o restante? O restante está indo para o lixo, né, Rafael? Porque principalmente o nitrogênio e o potássio, se não forem aproveitados, vão ser lixiviados aí rapidamente. Conforme eu vou corrigindo a acidez, elevando o pH, eu vou aumentando a assimilação de NPK. Por volta de 6,5, eu vou ter a máxima aproveitamento do fertilizante. Ou seja, além de a planta não ter raiz para assimilar esse nutriente, o próprio nutriente fica numa forma química indisponível no solo, em que a planta não consegue absorver. Sim. Então, aquela ideia que nós já citamos aqui no início, o produtor está apertado, está sem dinheiro, ele fala assim, e o solo ácido, eu vou empurrar a calagem para o ano que vem, mas vou jogar o adubo, porque adubo é comida para a planta. Sim, adubo é comida para a planta, desde que a planta tenha raiz e o adubo esteja numa forma química assimilável para a planta poder absorver. Júlio, eu acho que essas 2 imagens aqui que nós já mostramos, eu acho que elimina todo e qualquer argumento contra a utilização de calcário, porque não adianta você comprar um fertilizante lá que custa R$1.500, R$2.000, alta tecnologia, e aplicar num solo que não vai te trazer o resultado que aquele fertilizante, sem dúvida nenhuma, ele vai te trazer o resultado dentro da faixa de correção do solo ideal, 6,5 a 7. De 6 ali, alguma coisa, mas a partir de 6 a 7 que ele vai te trazer o resultado. Então, é a soma, né, das atividades para que somam-se para que você chegue ao resultado ideal seu. Você fazer a aplicação do calcário corretamente, o gesso, no caso, também, fazer o manejo depois de matéria orgânica também, se for o caso. São fatores que vão contribuir. É um conjunto. Isso. Então, aí nós estamos falando realmente da construção de uma agricultura de base. Se você não fizer a base bem feita, todo que vai vir pela frente, que nós falamos no começo, não vai trazer aquele resultado. Né? É dinheiro jogado fora, né? Que não vai ser aproveitado. Né? São recursos que você vai utilizar depois que não vão ter o seu máximo potencial aproveitado. Né? É isso aí. E o interessante é aquilo, né? É o que a gente falou, aquela ideia, eu faço calagem para 2, 3 anos, acabar com isso aí. Porque o solo, ele se reacidifica constantemente, né, Rafael? Tanto que eu não falo eu vou eliminar a acidez do solo, eu vou corrigir. A correção ela é temporária, ela dura um tempo. Por quê? Porque o solo se acidifica rapidamente. A própria absorção de nutrientes pelas culturas, quando a cultura absorve um cátion, ela libera um próton, que é um hidrogênio, que é uma das causas da acidez, para ter um balanço de carga na raiz. Então, a própria planta ela reacidifica o solo, as chuvas lavam as bases trocáveis e contribuem para a reacidificação do solo, e principalmente o uso de fertilizante nitrogenado, que é largamente utilizado na nossa agricultura, ele tem um potencial de reacidificação muito grande.
Ah, mas então não devo usar fertilizante nitrogenado porque ele tem esse efeito colateral de reacidificar o solo? Não, pelo contrário, tem que usar bastante. E depois ele vai dar esse efeito colateral, você corrige esse efeito colateral dele, corrige essa acidez gerada com calcário, que vai ainda fornecer cálcio e magnésio. Só para a gente ter uma ideia do potencial de reacidificação dos fertilizantes nitrogenados, tem um gráfico aí, né, Rafael, mostrando como eles reacidificam o solo. O objetivo desse gráfico é mostrar o potencial de reacidificação e a necessidade de avaliação do solo ano a ano pela análise de solo para saber se tem a necessidade de fazer a calagem ou não. Então aqui, ó, quanto uma tonelada de fertilizante aplicada, quanto ela vai precisar de calcário só para corrigir a acidez gerada por essa tonelada de fertilizante aplicado. Então tem aqui, primeira coluna cinza, que é a ureia, ó, para cada 1.000 quilos de ureia que eu jogo no solo, eu vou precisar de praticamente 800 quilos de calcário só para corrigir a acidez gerada por essa ureia. Então, vamos imaginar que eu apliquei 1.000 quilos no hectare de ureia, eu vou precisar de 800 quilos de calcário para corrigir essa acidez gerada. Olha o sulfato de amônio, que é o fertilizante nitrogenado que mais acidifica o solo. É 1 para 1. Para cada 1 tonelada de sulfato de amônio que eu acrescento ao solo, que eu aplico ao solo, eu vou precisar de 1 tonelada de calcário para corrigir a acidez gerada por esse fertilizante. Né? O MAP ali, o nitrocálcio praticamente não gera reacidificação. Então, assim, o manejo agropecuário ele contribui para a reacidificação. Não dá para falar assim, puta, adubei, calagem daqui a 2, 3 anos. Não. Análise de solo todo ano, verificando a necessidade de calagem gerada pelas causas de reacidificação, eu vou lá e reaplico o calcário novamente, sem problema nenhum. Né? Sim. Júlio, e assim, cara, e a gente tem falado isso, né? Até aparece para o produtor que é papo de vendedor. Você tem que aplicar calcário, você tem que fazer análise. E assim, não é papo de vendedor, não, cara. Isso aí tem embasamento técnico, científico, comprovando que o que faz a falta de você não utilizar o calcário, né? Não aplicar o calcário, e o que ele pode trazer de prejuízo econômico, né? E assim, o produtor, muitas vezes, ele não tem essa noção, essa dimensão do prejuízo que ele está tendo, que ele vai ter na colheita. Aí depois não teve alguma frustração, caiu a produtividade esperada, aí o problema é da semente, o problema é do fertilizante, o problema foi de um agroquímico que foi utilizado, né? Mas assim, ele faz aquela análise, foi por que eu deixei lá atrás de fazer que pode ter contribuído? Ou não apliquei o calcário. Então eu vou... Assim, quem faz essa análise, né, essa avaliação aí do que deixou de fazer, do manejo, ele, cara, falou, não, o calcário é importante para a atividade, sem dúvida nenhuma, para que eu obtenha os melhores resultados do que eu busco, né, da minha produção. Então, isso aí eu acho que vai consolidando, Júlio, o trabalho nosso, né, como profissionais do setor, para poder informar o produtor que ele tem que fazer todo o processo antes de decisão de compra de semente, compra de fertilizante, para fazer essa base. Né? Então, ele tem que fazer essa base. Então, nós vamos bater bastante em cima desse ponto, né, de fazer a construção do perfil do solo, dar as condições ideais para que as plantas consigam fazer o seu trabalho a partir do momento que estiver no chão, a semente estiver no chão. Né? Sim, eu acho que a nossa função é essa. Né? Eu trabalho numa empresa que produz e comercializa calcário, mas eu digo que a gente produz e comercializa tecnologia, né? Uma tecnologia, fala, pô, que tecnologia? É uma rocha moída, 50 anos é a mesma coisa. Cara, mas dentro dessa gama de insumos agrícolas, o calcário é um dos insumos mais tecnológicos, é aquele que mais contribui e, como disse, equivocadamente é um dos que é dado menor importância dentro do sistema produtivo. Isso é triste, né? E, assim, como eu disse também já, o programa de calagem ele começa na análise de solo e passa pelo laboratório, a recomendação de um profissional e na escolha de um corretivo adequado. Né? E aí também abre-se aí uma gama de possibilidades muito grandes. Né? Então, o produtor ele tem que olhar concentração de óxido de cálcio, óxido de magnésio dos calcários, né? Lembrando que hoje em dia, antigamente não se enxergava tanta importância no magnésio como se enxerga hoje, né? Como
magnésio é extremamente limitante, a ausência do magnésio é extremamente limitante na produção agropecuária. E, então tem que avaliar os teores de magnésio desse calcário, né? Lembrando que hoje, pela legislação, existem dois tipos de corretivo de calcário. O calcário calcítico, que é aquele que tem até... E veja que essa classificação ela é focada no óxido de magnésio, devido à importância do magnésio, né, no sistema produtivo. Então, o calcário calcítico é aquele que tem até 5% de óxido de magnésio, e o calcário dolomítico que tem de 5,1 para cima. Então, hoje um calcário com 5,1% de óxido de magnésio, ele é dolomítico. Só que é um calcário com pouco magnésio. Então, não adianta só eu pedir eu quero um calcário dolomítico, que é aquele que tem mais magnésio. Eu tenho que conhecer o teor de magnésio. Eu quero um calcário dolomítico, quantos por cento? Eu quero um que tenha pelo menos acima de 12%, de 15% de óxido de magnésio, para eu ter um ganho, um acréscimo substancial desse nutriente no solo, né, Rafael? Então, aí já começa a sintonia mais fina, de você também começar a avaliar aquele produto e ver o potencial que ele vai ter, tanto de correção de acidez quanto de fornecimento de cálcio e magnésio. Isso é importante, né? E sempre tem uma relação, né, Júlio, assim, teoricamente, você me corrija, uma relação de 3 para 1 de cálcio, 3 de cálcio para 1 de enxofre, 2,5 de cálcio para 1 de magnésio. Tem uma relação. Isso, Eu sigo uma linha que não leva em consideração muito a relação entre os nutrientes. Eu gosto de manter os nutrientes sempre altos no solo. Tá. Não trabalhar com níveis de cálcio acima de 30 milimol no solo, trabalhar com níveis de magnésio acima de 12, se possível acima de 15, né? Uma relação, se falar qual a relação ideal para mim é 35 na análise do solo, 35 milimol de cálcio e 15 milimol de magnésio. Tá sempre com a caixa cheia de cálcio e magnésio, porque eles são realmente absorvidos pelas plantas, tem que trabalhar com eles em valores altos aí. Não foco muito na relação, foco em você manter esses nutrientes em níveis elevados aí. Tá, Júlio, e a diferença, né? Você falou aí do calcário calcítico e do calcário dolomítico também, mas tem a diferença também do calcário sedimentário e metamórfico também, né? Ótimo. Ótima observação, Rafael. Tem sim. Isso não estava sendo muito levado em conta aí por muitos anos, apesar de alguns pesquisadores terem estudado essa diferença, né? Então, só para a gente rapidamente esclarecer, quanto à origem geológica da rocha, existem esses dois tipos de calcário que você falou, sedimentário e metamórfico. O sedimentário é um calcário de origem orgânica, é um calcário que se originou através de restos de animais e vegetais aí há milhares de anos atrás, a região de Piracicaba, Rio Claro, essa região central do estado de São Paulo. Ela era um lago, um oceano, e os animais e as plantas iam morrendo, se decompondo, e o cálcio e magnésio presente no corpo deles ia descendo em camadas de rocha permeáveis até encontrar uma camada de rocha impermeável, sobre a qual eles iam se depositando em camadas, em sedimentos, por isso o nome do calcário sedimentar. Então esse é um tipo de calcário, é uma rocha mais profunda, é uma rocha mais úmida, uma rocha com maior porosidade, e, em contrapartida, existe o calcário metamórfico, que é um calcário, via de regra, esse calcário sedimentar, por características de temperatura e pressão elevadíssimas, ele se metamorfoseou numa rocha mais dura, numa rocha cristalina, e que origina um outro tipo de calcário, um calcário mais seco, mais fino, mais cristalino, calcário que, inclusive, tem um custo de produção menor comparado com o sedimentar, porque o sedimentar é profundo, o metamórfico não. Então, hoje a ciência está se debruçando muito, a ciência agronômica está se debruçando muito em comparar a diferença que a origem geológica do calcário causa na reação do calcário no solo. Então, existia um paradigma, uma ideia de que o calcário metamórfico, que é o calcário que PRNT alto, PRNT 80, 85, 90, 100%, esse que era o melhor produto, né? Uma ideia errada, associando o PRNT à qualidade do produto, e não é, isso não é uma realidade. O PRNT é um índice que você vai usar na fórmula da necessidade de calagem para determinar a quantidade de calcário, então ele é um fator quantitativo e não qualitativo. Mas por muito tempo se associou PRNT alto, calcário metamórfico, com maior reatividade, reação mais rápida e maior qualidade. Hoje esse conceito ele está caindo por terra, né? Estão avaliando que, por conta do calcário sedimentar, ele ter uma origem orgânica, ele ser uma rocha mais porosa, a reatividade, a solubilidade no solo, ela seria bem maior. Tem um trabalho aí, até separei para mostrar no vídeo aí,
É um trabalho desenvolvido aí por vários pesquisadores de renome na área da fertilidade do solo, né? Quem nos apresentou esse trabalho foi o professor Cruciol, da Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu, mas também assinam esse trabalho o professor Sorato, o Cantarella, do IAC, o professor Fernandes, o Quágio, do IAC, e o professor Witt também, só pesquisador de ponta aí, né, Rafael? Sim. Compararam, o trabalho está em inglês, foi publicado nessa revista aí, Communications in Soil Science and Plant Analysis, que é uma revista de circulação mundial do segmento agrícola, agropecuário. Aí eles avaliaram a reação de diferentes tamanhos de partículas de calcário sedimentar e metamórfico em laboratório, justamente para avaliar essa diferenciação de solubilização dos calcários. E assim, eles já tinham uma ideia em mente quando eles... Essa ideia se concretizou. Mostrou que os calcários sedimentares de menor PRNT, os calcários mais porosos, mais úmidos, ao contrário do que se propaga aí no meio agrícola, que é um calcário que seria um calcário de menor qualidade, porque ele reage mais devagar, ao contrário, ele reagiu mais rápido. Reagiu, elevou cálcio, magnésio, saturação de base, elevou muito mais rápido do que o calcário metamórfico. Então, se comparou desde calcário sedimentar com PRNT 54, 60 e pouco, 70 e tal, comparou com calcário metamórfico PRNT 80, 90. E mesmo o calcário sedimentar mais baixo, de 54%, salvo engano, era o mais baixo do trabalho, ele corrigiu mais rapidamente a saturação de base, elevou cálcio e magnésio muito mais rápido. Demorou, se fizeram análises de solo mensais, demorou 180 dias de alto alcançar os resultados do calcário sedimentar. Logo com 30 dias na arrancada, o calcário sedimentar ele já elevou os parâmetros mais rapidamente. E nós estamos também, em parceria com a Embrapa, de Campinas, desenvolvendo um trabalho, ainda está em início, mas um trabalho semelhante, onde, numa área de cana, esse já é um experimento solo, foram aplicadas 2, 4, 6 e 8 toneladas, tanto de calcário sedimentar PRNT 70, quanto de calcário metamórfico PRNT 92. Dá uma diferença de PRNT em termos de 30% aí de um para o outro. E aplicou dose contra dose, 2 sedimentar, 2 metamórfico, 4 sedimentar, 4 metamórfico, assim por diante até 8 toneladas. E ontem nós tivemos uma reunião lá na Embrapa, já fizeram análise de solo dos 30 e dos 60 dias, e é impressionante, principalmente nos 30 dias, a arrancada que o calcário sedimentar deu em termos de correção de cálcio, magnésio e V% saturação de base em relação ao calcário metamórfico. É gritante, assim, não está tabulado ainda os dados com análise estatística, mas visualmente você olha, dá uma diferença aí de 15% de elevação, 20% de elevação do sedimentar em relação ao metamórfico. Até o pesquisador estranhou, falou, putz, mas olha isso aí, né? Será que tem que refazer essas análises e tal? Não é, está mostrando isso mesmo. E olha que, assim, aplicando dose por dose, no conceito, na técnica de hoje, eu teria que compensar o calcário sedimentar, jogar uma dose maior. Eu estou trabalhando de dose quando eu comparo dose contra dose. Então, esse é o enfoque, acho que esse é o caminho que... Falar o que tem de mais moderno em pesquisa aí hoje com relação ao calcário. É isso aí. É você entender como a origem geológica da rocha ela influencia na reatividade, influencia na solubilidade, no fornecimento de cálcio e magnésio, na correção da acidez, na elevação do V%, contrariando aí o que se diz na prática. E até esse trabalho aí, né, Júlio, você passando algumas informações já em primeira mão aí, né, que é o trabalho que vocês estão conduzindo, vem a validar, né, um pouco mais o trabalho aí que você apresentou também do professor Cruciol aí sobre esse trabalho que eles fizeram, que foi apresentado numa revista de grande importância aí no meio agronômico, e que assim, vai ter mudança no negócio, na forma de você enxergar o calcário sedimentar em detrimento do metamórfico. E na forma de calcular, né? Porque a forma como se calcula o PRNT hoje, você está subestimando a reação do calcário sedimentar, né? Obrigando a jogar mais calcário sem precisar, né? Então, o gargalo aqui, o equívoco, está na forma de se atribuir reatividade e se calcular o PRNT do calcário sedimentar, subestimando a capacidade de correção dele. Que é a grande sacada, né? As pesquisas têm que embasar uma metodologia nova para reclassificar esse calcário, reclassificar a metodologia de avaliação dele e de posicionar o PRNT dele em outra faixa, se ainda for
ser usado, né, o PRNT como um parâmetro quantitativo de comparação entre os produtos. Isso daí, acredito eu que nos próximos, em curto, médio prazo aí, a gente vai ter novidade quanto a essa reclassificação, né, a forma de você fazer até a recomendação, né, e até junto ao Ministério da Agricultura também para poder rever alguns protocolos internos deles, né, da forma de classificar, né, de autorizar esse tipo de reanálise do produto, né. Júlio, cara, eu acho... O que pode permitir até as empresas de calcário sedimentar moerem o produto mais grosseiramente, né? Isso impactaria no custo do produto, porque você teria um menor processamento industrial, melhoraria inclusive a aplicação do calcário e tudo mais, né? Daí até melhora por conta também do problema de deriva, né? Você aplica um calcário muito fino, aí a gente costuma ver algumas situações aí passando, rodando lavoura aí, vê a aplicação de calcário, o produtor está aplicando na área dele, teoricamente na área dele, mas está com vento, está levando o calcário para o vizinho agradece, né? E aí, a aplicação... Aí, às vezes, até o vizinho fala, obrigado, eu não aplico calcário porque é o meu vizinho que aplica, né? Bom, né? Um bônus, um presente. E a aplicação é que fecha o programa de calagem, né, Rafael? Não adianta você ter cumprido todos os passos, análise de solo, recomendação, envio para o laboratório, recomendação, comprar um produto que você julgou que é de qualidade, mas na hora de você aplicar, o calcário não atinge o alvo, e o alvo é o solo, né? Então, aí, você encerra, se você não encerrar bem esse programa, você comprometeu todo o resto. Tem que aplicar o calcário tem que atingir o solo naquela dose pré-programada. Em um calcário muito fino, como você bem disse, de fato, você vai ter uma distorção, não vai ter uma uniformidade, né? Seria necessário até fazer uma compensação da dose a mais por conta dessa deriva que um produto muito fino acaba originando na aplicação. E aí vai aumentando o custo, né, do produto em si, né? Você está aplicando, por exemplo, vai ter que aplicar 1 tonelada, mas você tem que usar um fator lá de correção, sei lá, pelo menos 20%, viu, Rafael? 200 quilos a mais por hectare. Menos, E aí, e o custo disso aí? Não só de produto, mas o custo de frete, o custo da aplicação em si, da hora-máquina, e o negócio começa a tomar outra dimensão, né? E o produtor, novamente, ele não tem essa visão ainda, né? Assim, muito... E às vezes não faz essa conta, às vezes. Faz a conta, isso. Opa, não estou aplicando corretamente? Estou aplicando corretamente? Não estou aplicando, então vou ter que... Às vezes ele nem entende que tem que fazer esse fator de correção para poder... Então, assim, é muito importante a gente debater sobre esses assuntos para mostrar os gargalos aí que podem haver na aplicação do calcário, na definição do calcário que você vai utilizar, na aplicação do calcário, fazer análise, né, primeiro de tudo, para poder ter embasamento do que está. Não adianta você tomar, por exemplo, faço também um comparativo, não adianta você ir no médico, tomar um remédio e não fazer uma análise de sangue, né? Porque você sabia o que você tem, se você tem uma infecção, uma inflamação, alguma coisa, mas você não tem aquela base para você ver, né? Então, muitos, fazendo essa analogia, né? Você não toma nenhum medicamento se você não faz uma análise de sangue, né? Para poder ver o que tem, o que está acontecendo internamente, né? O médico não tem olho de raio-x, né? Assim como nós agrônomos também não temos, né, Rafael? Não temos. Então, a gente tem que ter embasamento, né? Assim, por exemplo, algumas vezes também já chegaram para mim, quanto que eu aplico de calcário, quanto eu jogo de calcário numa área? Mas você tem análise? Me dá análise para a gente partir de alguma coisa. Tenho análise, mas a análise é de 2 anos atrás. O solo é tão dinâmico, né? Como é que... Você tem uma fotografia de 3 anos que já não representa a situação real. Aí eu passo por isso também bastante. É uma situação bem usual. E assim, e tem muita gente ainda que adota essa prática e fala, não, já que você não tem análise, aplica lá 2 toneladas por hectare que não dá problema. Talvez ele precise de 4, talvez ele não precise, entendeu? Talvez precisasse de 1, de meia, né? Meia. Então, jogando dinheiro fora. É difícil a gente passar essas informações que precisa fazer a base, fazer a análise de solo para a gente ter condições de fazer a recomendação em si. Quanto à aplicação, Júlio, falamos aí do produto em si, né, da aplicação, ele ter o problema de deriva, isso do calcário mais fino, teoricamente, com o PRNT mais alto. No calcário, metamórfico. Isso.
com o calcário sedimentar, como ele tem o PRD, a granulometria dele é um pouco maior, né, vamos dizer assim. Isso, é maior, é uma granulometria mais equilibrada e ele tem uma maior umidade natural também, que permite que essa deriva seja infinitamente menor. Né? A própria umidade que está envolvendo a partícula de calcário ali não vai fazer com que essa forme uma nuvem de calcário para cima do mecanismo aplicador do equipamento lá. Então, ele garante essa uniformidade, essa característica de aplicação muito mais equilibrada, muito melhor no solo, fazendo com que o calcário atinja o alvo do solo mesmo. E o calcário ele tem essa característica, né? Ele é até um calcário um pouco mais úmido, como você disse, em detrimento também do metamórfico, que às vezes o pessoal fala assim, vou ter que dar uma molhada no calcário antes de aplicar para poder... Então, são situações que a gente vive no dia a dia aí no campo, né, Júlio? E a gente... Opa, vamos parar, vamos pensar, vamos analisar aí o que está sendo feito, pondo em prática, né? Vamos rever alguns conceitos também, né? Para ver que se realmente o que a gente está fazendo é o certo ou o que a gente pode fazer. É eficiente, né? Temos que ter eficiência, né? Tudo custa, né, Rafael? E não é só o que gastou ali, é o que você pode deixar de receber lá na frente na hora de vender sua produção, né? E o produtor agrícola, ele tem uma das profissões aí, acho que mais nobres do mundo, né? Sim. Que tudo que ele faz, ele não põe preço, né? Tudo é posto preço no que ele faz. Então, ele depende de tudo, depende de chuva, depende de tempo, né? Depende de valor do dólar, depende de mercado, depende de tudo que não depende dele. Ele está lá só para servir, né? E aí ele fica... Para trabalhar, né? Trabalha, né? O produtor trabalha, né, cara? Não tem dia, né? E assim, então se ele não fizer o que ele precisa fazer com base, né, com critério, com embasamento, qualquer variaçãozinha que der no dólar de um dia para o outro, ele pode perder 5, 10% da eficiência dele com isso daí. E se ele não fizer o calcário corretamente, também ele pode ter essa variação na composição do custo dele, ele pode ter um prejuízo, né, muito grande. Ele pode perder mesmo ou deixar de ganhar, né? Mas o que a gente acompanha também muitas vezes é que ele perde, né? Se ele não faz a aplicação de calcário, ele perde. Lá na frente ele está perdendo. Não é que deixou de ganhar, não. Ele perdeu, né? É isso aí. Tem que buscar eficiência, tem que buscar excelência na atividade, né, Rafael? A gente deve tirar aqui o chapéu para o produtor rural, né, cara? É uma profissão extremamente importante e gratificante. Acho que nesse momento aí as coisas estão meio bagunçadas, não só no Brasil como no mundo. A gente tem a possibilidade de ter comida na mesa, né, de você ir ao mercado e as prateleiras estarem abastecidas de alimentos. É graças ao produtor rural, essa atividade aí às vezes tão desvalorizada também, né? E o produtor é um guerreiro, é um batalhador, nesse momento está lá, não tem pandemia, está trabalhando, a agricultura não para, está movimentando a economia do Brasil como um todo, né? Então, assim, é uma classe muitas vezes maltratada, surrada, desvalorizada, mas que a gente devia agradecer, todo mundo devia agradecer quem está comendo aí, está abastecido nesse momento, em qualquer momento, né? Então, a gente tem que tirar o chapéu aí, bater palma para o produtor rural, merece aí toda a nossa consideração. Sim. Ô, Júlio, eu acho que só ficou uma dúvida aqui, na parte para o produtor ter uma noção aí do que é um solo corrigido, né, e o solo não corrigido, qual que é a diferença visual, né? O produtor hoje, ele gosta muito de ver, né? Ver para acreditar. Sim, né? Legal. Então, vamos mostrar aqui. Legal, a gente tem... boa, muito bom. Essa diferença, né? Esse bem lembrado, a gente separou essa foto, eu tinha esqueci de falar nela, né? É um experimento IAC, mesmo solo, mesma semente, mesma adubação, plantio de milho no mesmo dia. Qual que é diferente? Essa parte da frente aí, esse milho horrível aí, não foi corrigido o solo previamente com calcário e no fundo foi feita a correção antecipadamente, tudo certinho com a necessidade de calcário recomendada pela análise de solo. Então veja bem, mesmo solo, só mudou a correção, mesma semente, adubação, recebeu adubo, é aquilo que a gente mostrou, a planta aí não tem, nessa condição, não tem boca para comer, ou seja, não tem raiz
E o nutriente que foi dado pelo adubo? O nutriente vai se perder, porque ele está numa forma química indisponível. É aquele gráfico que a gente viu da Embrapa, ali, de assimilação de NPK em função do pH. Solo extremamente ácido, aí 50%, 60%, 70% do fertilizante está indo embora, está sendo desperdiçado. Né? Então, isso foi bem lembrado. Aí, essa imagem ilustra bem aí, a diferença que o calcário faz, a importância que ele tem para buscando aí o máximo potencial genético da semente, buscando a qualidade do adubo que o produtor comprou, né? E contribuindo aí para a produção. O que vai produzir essa área em solo ácido aí? Nada, né, Rafael? Dinheiro bem jogado fora, adubação jogado fora e tudo mais jogado fora. Trabalho, hora máquina, mão de obra, tudo jogado fora. Então temos que pensar, lógico, falar, esse solo foi um solo extremamente ácido, sim, mas olha na parte de onde foi corrigido, como dá para extrair um potencial de qualquer solo. Né? O profissional, o agrônomo, ele consegue, em qualquer solo, ele consegue, utilizando as ferramentas adequadas, os insumos adequados, e repito, o calcário entra nesse pacote aí como um dos insumos mais essenciais, mais importantes, né, para a produtividade. Calcário e o gesso e a adubação depois, nesse pacote aí nós conseguimos extrair uma ótima produtividade em qualquer terreno, né? Qualquer tipo de solo. Sim, e aqui é visível, né, Júlio? Você bem falou e está bem ilustrado, a produção aqui é zero, porque aqui já está quase chegando na granação, fechando a produção aqui, e aqui não vai nascer nem... Nada, não vai nascer nada. Aqui Antes do plantio, alguém podia chegar e falar, esse solo não produz nada, é um solo que não vai ter rendimento nenhum. Olha como um solo bem trabalhado, bem corrigido. Olha que bonita que está a massa verde atrás aí do milho com sol, na área corrigida, né? Eu acho que essa última imagem aqui ilustra tudo que nós falamos, né, Júlio? Ilustra bem do que a gente falou, da necessidade do calcário, de você aplicar, né, nas doses, ter critério para utilizar o calcário. Se você não utilizar, então, como você disse também, todo o fator de semente, fertilizantes, hora máquina, foi tudo jogado fora, né? Porque você não vai extrair, não vai ter resultado, é resultado zero. Né? Zero não, é resultado negativo, porque você pagou para poder produzir e não vai produzir nada. Não vai investiu. Investimento, cara, foi jogado fora. E aí depois alguns podem falar, não, foi problema da semente, foi problema... Não, é porque deixou de fazer uma coisa básica, que foi fazer a análise e fazer a correção do solo. Né? Exatamente. Com baixo custo, lembrando, né, Rafael? Baixo custo. E hoje... Se comparar com o preço da semente que foi utilizada aí, do adubo, tudo aí, o calcário representou aí de 3% a 5% desse custo de produção. Então, baixo custo no resultado. Né? E nesse caso aí dessa imagem, né, Júlio, ele vai representar quase que o fator dele de participação no resultado é muito grande, porque assim, ele é 5% do custo, mas nesse caso ele vai ter quase que 100% do resultado. 100% do resultado. Todo o resultado depende disso aí. Não aconteceu, perdeu tudo. Então, cara, é bastante sério esse tipo de situação, e a gente está falando em situações do Brasil como um todo, que produtor, lógico, existem produtores muito tecnificados, com capacitação técnica, tem assistência, tem informação, conhece, estuda, mas tem produtor que não tem todo esse trabalho e acha que o calcário é um custo, né? Posso deixar para o ano que vem, e assim, esse tipo, e vai até de nós, né, como extensionista, né, como para passar informação para o produtor, as boas práticas, né? O que ele tem que realmente fazer, não só pelo lado comercial, nós dependemos também do lado comercial, né? Nós vivemos um meio que dependemos, trabalhamos, né, na área comercial, mas se ele não fizer o básico, tudo aquilo vai ser deixado de lado e ficar para trás e não vai ter como recuperar, né? E assim, existe a época certa de você fazer essa aplicação. Mas eu já plantei, dá para aplicar calcário? Não, porque... É complicado. Então, assim, você tem que fazer por etapas, né? Primeiro fazer, voltar lá ao básico, né? Você fazer a análise de solo bem feita, né? Que tente mostrar um pouco
mais fielmente a sua realidade, né? Fazer bem detalhado lá de 0 a 20, nos casos mais para frente aí até de, de 20 a 40, 20 aí a se for de 40, aplicar ó, o isso, gesso. Já tem ótimo. alguém falando também de até 60, fazer mais Sim, profundidade. Aí você sim, tem uma consciência muito maior do seu solo, da sua caixa de produção, né? Você está aumentando de 0 a 20 para 20 a 40, 20 a sim, 60, sim, e sim, que existem já trabalhos mostrando esse potencial, né, chegando até 1 metro, você construindo a caixa, né, a construção do perfil do solo, isso é muito importante, né? Tem se falado bastante na busca da construção do perfil do solo, para que você sim, aproveite maior essa caixa, né, sim, esse potencial que o solo pode te trazer, né? sim, Profundidade, sim. água, nutrientes, né? Então muita gente ainda acha que o nutriente de profundidade não é aproveitado. Se você construir esse perfil de solo favorável, você vai ter condições de explorar o seu solo a 1 metro e 20. Aí já tem casos aí, até trabalhos mostrando aquelas recorte de solo, né? Mostrando raiz aí de milho, de capim, né, no caso de braquiária, mostrando aí a 2 metros de profundidade. Então, a Sim, planta sim. sofre menos com falta de água, Estresse hídrico, né? estresse hídrico, né? Passa por veranico aí sem problema, né? Porque ele está buscando nutrientes e água, alimentando em profundidade, né, Júlio? Explorando um volume maior de solo, buscando nutrientes também Isso, e ele vai fazendo aumento da amplitude. isso, e Sim. ele vai fazendo essa ciclagem do nutriente, está trazendo Isso, nutriente que está em cima, embaixo, levando para exatamente. cima, né? Então, você dando É, essas condições, né? A gente tem que dar condições para a planta produzir. Se você não olhar o básico, né? Não olhar os fatores limitantes aí de produção, alumínio, falta de nutrientes, acidez, tudo sim, sim. isso fica perdido aí no final das contas, né? E como você disse, profundidade, só uma observação, importante lembrar que quando você calcula a necessidade de calagem, pela maioria das fórmulas, você calcula com uma profundidade de 0 a 20 centímetros. Se você tem a possibilidade de aprofundar o preparo do solo, incorporar isso aí de 20 a 40, você tem que botar um fator de correção e aumentar a dose. Por exemplo, você vai, eu consigo incorporar até 40 centímetros, então você dobra a dose de calcário, aquela dose Você está aumentando. chamada 20 a 40. Então, Isso. assim, na implantação das culturas é sempre interessante você conseguir aprofundar o máximo possível o preparo do solo, né? Implantação na área de reforma de cana, implantação de pomar, de citros ou áreas de café. Você conseguir aprofundar isso aí, excelente, mas não lembrar de botar um fator de correção, porque senão você vai fazer uma cálculo da dose da profundidade de 0 a 20, vai incorporar isso 20 a 40, você diluiu pela metade essa dose, o cara não vai fazer o efeito esperado também. Então, sempre Sim. lembrar do fator, né? E como você bem disse aí, né, nós comercializamos, né, produtos, mas, como eu já disse, eu penso que a gente comercializa tecnologia, né? Eu tenho muito orgulho de trabalhar com calcário, porque é um produto que eu conheço e propago os benefícios dele, eu sei que o produtor vai comprar e vai ter resultado, e isso vai influenciar diretamente na produtividade dele. Eu tenho a sorte de trabalhar com esse insumo já há 20 e tantos anos, é um insumo que traz resultado para o produtor. Eu não vendo o calcário, eu vendo tecnologia e eu vendo os benefícios da calagem também. Então, assim, eu deito a cabeça no travesseiro e durmo porque eu sei que eu vendi um produto eficiente que vai dar excelência na produção agropecuária. Isso me dá um orgulho de trabalhar com esse insumo. É importante. Muito bom, Júlio. Cara, eu também sinto o privilégio, né? Sinto privilegiado de fazer parte desse negócio como um todo, né? E assim, é prazeroso, né? Você fazer e ver o resultado, né? Você contribuir para que o produtor produza, não só ganhe dinheiro, mas produza alimento. E assim, não é palavra para fazer bonito, não, cara, mas é uma missão nobre, né, cara, que a gente É faz, a nobre. gente ajuda a produção de alimentos e nós estamos Sim, aí para isso, nós estamos aí para sim. isso, né, não é
sem viés econômico, político, não, cara, é um negócio de extrema importância. Se você não produzir, não tiver alimento, a razão nossa deixa de fazer sentido, né? Porque não vai ter, não tem de onde que vai sair, né? Nós não vivemos de luz como as plantas, então nós temos que... Infelizmente. Infelizmente, mas tem alguém aí que ainda acha que a luz ainda é um alimento, mas... Não vem ao caso aqui, mas Júlio, cara, agradeço muito a sua participação, esse bate-papo para a gente comentar sobre alguns pontos aí que podem passar desapercebido, né, do fator de produção aí, né, o produtor ainda pode não ter essa ciência ou por algum motivo não tem essa informação, pô, não sabia que se eu não aplicar calcário um ano, ele vai não, vai fazer diferença sim, né? E a gente, por algumas condições de solo, também pode atrasar um pouco essa condição dele. Ah, não, eu consigo ter um solo diferente, então eu consigo manter um pouco mais. Não sei se o prazo isso seja correto, então às vezes ele deixa de aplicar, mas tem muita gente que não aplica por fator econômico. Ah, vou segurar um pouco o preço da soja, o preço da cana, o preço do milho não está tão bom, não vou aplicar, não vou deixar, vou reduzir o custo. E essa é uma redução, acho que vai fazer falta, né? Vai fazer diferença no que ele busca lá na frente. Júlio, agradeço a sua participação. Você fica aí uma mensagem final sua aí, o que a gente tem pela frente aí, né? Como você disse, aí, alguns trabalhos ainda sendo executados para mostrar essas diferenças do calcário, né? Muita tecnologia, né? A gente está falando do insumo básico, mas ele tem uma certa tecnologia, então fica aí a sua mensagem final aí. Joia. Bom, agradeço primeiramente o convite aí, Rafael, de poder participar desse bate-papo. É um assunto que me agrada muito falar sobre esse tema. São os estudos da minha vida. E eu me formei e sempre trabalhei com isso há 20 e poucos anos, mestrado e a experiência prática que eu adquiri aí. Então, sempre nesse segmento de calcário. Então, é um assunto que me desperta paixão aí para falar. Agradeço o convite, orgulho aí participar desse primeiro vídeo do seu canal, né? E acho que nessa sequência cronológica tinha que ser o calcário primeiro, não tinha como não ser, né? E a mensagem que fica aí é: faça análise de solo, havendo necessidade de correção, use o calcário, assim como use todos os outros insumos possíveis dentro da agricultura, mas não perca o foco desse aí, que é, sem dúvida, tá ligado ao alicerce do sistema produtivo. Não dê pouca importância ao calcário, ao contrário, né? Tente enxergar o calcário como um dos principais insumos da agropecuária, né? E para as condições dos nossos solos brasileiros. Estamos à disposição aí, Rafael, novamente agradeço, e o que precisar da gente, estamos aí. Tá? Júlio, eu que agradeço a sua participação, a sua disponibilidade e, cara, é o nosso trabalho, né? Nós não estamos fazendo nada de estrelismo, não, cara. Nós estamos só debatendo com o setor produtivo, né, com o setor de comercial, com todo mundo, esses fatores de importância para o produtor, passar a informação para o produtor, e esse é um dos objetivos do canal, né, para a gente fazer esses bate-papos, né, sem ser aquela parte técnica de palestra, um negócio tão formal. Essa troca de ideia é muito importante. Até depois, Júlio, se você quiser deixar o seu contato, a gente divulga o seu contato aí, quem quiser mais informações sobre o calcário, depois a gente põe aí até na descrição do vídeo aí para o pessoal fazer o contato com você ou com o pessoal da Embracal, né, para poder saber mais informações sobre o calcário, condições comerciais, e aí é outro assunto. Beleza, Júlio? Agradeço novamente, muito obrigado. Agradeço. E eu tenho uma frase aí que eu gostaria de manter ela aí, que é todos juntos nessa nobre missão. Então, nós estamos juntos nessa nobre missão. Valeu, Júlio. Obrigado, cara. Parabéns e sucesso aí pro canal. Valeu, para nós todos. Valeu, Júlio. Obrigado. Obrigado.